Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bueno, hoje casa cheia já no início da aula, coisa boa, né? Muito bem, pessoal. Acho que na semana passada a gente fez aí uma breve introdução dos assuntos que a gente vai trabalhar e deu uma ênfase também no livro, né? Que digamos aí é a Bíblia, né? Quando se fala de estratégia, alguém conseguiu dar uma olhada, não? No conteúdo? Não tiveram tempo, tá? Pode ser bem sincero. Não consegui olhar lá. Mais alguém? Não? Também não, professor. Tá. Então, compartilhando de novo, tá? Para explicar, alguns não estiveram na aula passada, né? Então, a gente tem por tópicos ali, em 3 grandes grupos, o material, tá? Que a gente vai trabalhar. A ideia é trabalha um material, faz um trabalho, trabalha o tópico 2, outro trabalho, o 3, um trabalho e a nossa avaliação final daí, tá? Então, ali a gente tem disposto já o material 1, que é o que a gente vai trabalhar aí, talvez essa e a próxima aula, se a gente conseguir avançar bastante, tá? E ali tem o livro Arte da Guerra, tá? E aquele segundo material é um extrato dele, tá? Até que foi preparado por um professor que trabalhava essa disciplina antes, e é um extrato do livro, tá? Então, bem interessante, vocês podem se basear por ele, quem quiser
fazer a leitura do livro por completo, né? Ele está disponível ali também em PDF, tá? Então, vocês fiquem bem à vontade, é um material bem interessante. E para quem quer se aprofundar um pouco mais no assunto aí, ele é praticamente leitura obrigatória, tá? Talvez a gente tire alguma coisa dele aí para os trabalhos que a gente vai estar realizando, tá? Quero ver se eu faço um trabalho vinculando, casando algumas questões com ele aí para vocês manusearem ele, porque, como eu disse, ele é importante, foi a base, né? Então, nós tínhamos conversado aí, a estratégia, né? Ela surgiu para ser utilizado no emprego militar, né? Então, os maiores entendedores aí da estratégia eram os generais, né? Então, aqueles oficiais dos exércitos lá do alto escalão, onde faziam um planejamento, né? De como iam distribuir, de que forma iam afrontar ou combater os inimigos, né? Então, de que forma eles iam empregar a tropa, os soldados, né? A disposição do terreno vai ser de manhã, de tarde, de noite, quantos soldados a gente vai utilizar, a gente vai atacar em linha, quantos vão pelos flancos, pelas laterais, né? Então, surgiu com isso e serviu de base depois para fins de gestão. Tá? Então, tem muita coisa. O livro, inclusive, ele é traduzido, tá, para fins de gestão, como a gente repassou os conceitos aí na aula passada. Então, bem interessante dar uma olhada nesse material, tá? Quem não o fez ainda, até porque tem bastante teoria, tá? Essa nossa disciplina. Então, para a gente não deixar muito conteúdo para trás. Se alguém não conseguir localizar o material ali, faça contato, tá? Que a gente vai estar respondendo para vocês aí assim que possível. Tá bem? Certo? Tranquilo? Sim. Muito bem. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e passar para o nosso material, então. Deixa eu sair do modo apresentação, fica melhor para vocês. Tá? Então, nossa disciplina de estratégia de gestão. E aí eu começo fazendo uma provocação, tá? Com um texto de um dos livros que eu preparei o material, né? Onde um autor ele faz essa citação, né? Que um cliente é o mais importante visitante das nossas instalações, né? Ele não depende de nós, nós é que dependemos dele. Não é uma interrupção no nosso trabalho, é finalidade deste, né? Não é um estranho no nosso negócio, ele faz parte dele. Ao servi-lo, a gente não está fazendo um favor para ele. É ele que nos faz um favor ao dar-nos uma oportunidade para o servirmos, né? Então, o autor ele faz a citação do Gandhi, né? Ele faz essa colocação, então justamente dizendo isso, né? Que a gente tem um produto, um serviço à disposição, né? E o cliente, quando procura esse serviço, na verdade, é ele que faz, né? Esse favor para nós, né? De nos dar, ele nos dá um favor, não, mas nos dá a oportunidade, né? De nós mostrarmos para ele o nosso serviço ou o nosso produto, né? E conseguir entregar ou ter aquilo que ele esteja buscando, né? Que vai atender aquela finalidade dele, né? E aí a gente fala justamente isso, né? E aí a gente entra na questão da estratégia, né? Que não importa o tipo da empresa que seja, né? Seja uma indústria, seja um comércio, seja um prestador de
de serviço, né, nem o tipo de negócio, né, nem atividade desenvolvida, o porte, se é grande, se é média, pequena empresa, né, a projeção que se tem, mas tudo se resume a estratégia, né? Estratégia no que sentido, né? O que a gente quer, né? Então a gente tem esse negócio, qual é que é a finalidade, né? A finalidade eu uso numa disciplina de custo, né? Que o objetivo principal de uma empresa é ter lucro, né? Então aqui a gente trazendo, então, se a gente parar para pensar uma estratégia, a gente vai ampliar mais esse conceito, né? De que forma a gente vai pegar e aumentar o nosso lucro, né? Então, o que a gente precisa para ter receita primeiro, né? Então, a gente precisa atrair o cliente aqui para ele comprar, né? Esse nosso produto ou serviço. Agora, poxa, mas isso é realmente o que no mercado que eu estou inserindo aqui realmente é o produto ou serviço que aquele cliente vai procurar e vai querer consumir, né? Então, que estratégia de que forma eu tirei essas conclusões, né? Então, eu quero ter lucro, mas de que forma eu vou buscar esse lucro, então, né? Qual é que é o meu planejamento com a minha cadeia de suprimentos? Então, a gente tem três campos principais aí, se a gente pegar os ensinamentos militares, né? Casando junto aqui com a disciplina que eu falei que é base, né? Então a gente tem primeiro a parte do planejamento, né? Depois o treinamento e a execução, tá? E um item muito importante, né? Que é a constância, a manutenção da logística, né? Então, o que é a logística? É fazer com que as operações, tá? Elas tenham continuidade, né? Não adianta eu estar eu comecei, os clientes aqui gostaram muito de um produto que eu estou vendendo. Então, poxa, todo dia, cada vez eu noto que está aumentando o meu faturamento por causa de determinado produto. Só que a compra desse produto, então ele leva tempo para chegar. Eu compro lá de São Paulo, por exemplo, tá? Um exemplo hipotético aqui. Então, se eu não planejar fazer com que eu tenha uma logística eficiente que me entregue sempre esse produto na quantidade que os clientes estão buscando, pode chegar um momento que eu tenha a falta dele, né? Então, um exemplo bem simples para a gente entender por que esse aspecto é importante na parte dos processos, a gente vai analisar, vai falar um pouquinho disso, né? Entender um pouquinho dessas ferramentas, né? Então, se a gente pegar o exemplo lá da guerra que teve na Ucrânia, lá também, a gente teve um erro clássico lá da Rússia, quando eles foram adentrar a Ucrânia lá, eles tiveram falta de combustível nas viaturas blindadas lá, nos chamados tanques, que o pessoal chama, né? Então, faltou gasolina, tá? Agora faltou munição para o pessoal lá. Então, isso são coisas logísticas, aspectos logísticos, né? Então, a gente vai avançar, por exemplo, no terreno inimigo ou a mercadoria vindo de São Paulo, eu vou ter que ter pontos ou paradas de reabastecimento desses veículos, né? Então, de que forma a gente vai fazer esse planejamento? Então, para isso, tudo se tem uma estratégia, né? Então, estratégia, ela casa muito com essa questão do plano, né? Então, do planejamento e da execução posteriormente, né? Então, todos esses conceitos a gente vai estar trabalhando um pouquinho aqui na nossa disciplina. Algum comentário sobre essa primeira parte aqui? Quem já ouviu falar de planejamento estratégico? Vocês já tiveram uma disciplina que abordaram, né, o planejamento estratégico ou não? Eu já. Alguns já, né? Sim, já. Muito bem. Então, aqui, essa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho também de algumas ferramentas, tá? Inclusive, vocês vão ver que parte dela, tá, é muito utilizada aí pelo planejamento estratégico, né?
Então, de que forma a gente vai trabalhar o conteúdo, tá? Eu já dei uma pincelada na semana passada, mas agora a gente vai iniciar então, né? Então, estratégias aqui a gente vai entender como que ferramentas de crescimento e desenvolvimento da organização, da empresa, né? Então, de que forma a gente pode estar se utilizando, né, dessas ferramentas, desses meios, né? Porque uma coisa a gente tem que sempre refletir, né? Exceto as situações de inovação, né? Mas a base do conhecimento, tá? Então a gente não vai tá inventando a roda, né? Então a gente já parte de alguma coisa pronta, alguma coisa que já foi estudada há muito tempo, né? Então a gente não pode retroceder, a gente tem que pegar isso e aproveitar essa oportunidade que a gente tem, né? Do conhecimento à disposição e partir daí, né? Para a gente ter maiores ganhos, né? Então, ferramentas de crescimento e desenvolvimento da empresa. Aqui a gente vai trabalhar com 3 grandes materiais que eu separei lá no tópico 1, 2 e 3, né? Então, primeiro, chamado aí de estratégias com presidentes, tá? Então, tem um autor que fez essa divisão bem legal. Ele vai indicar aquelas que afetam a empresa como um todo, né? Então, que tipo de... quais são as ferramentas que a gente vai utilizar aí como estratégia para a empresa como um todo, né? Depois a gente vai ter uma outra parte que nós vamos tratar das estratégias com processos, né? Então a gente vai descrever tratam das funções, procedimentos ou processos dentro da organização, né? Dentro da empresa. E por fim a gente vai trabalhar a questão das estratégias com pessoas, né? Então aquelas que afetam diretamente as pessoas que trabalham nas organizações, tá? Então a gente vai ver muita ferramenta, tá? É muito conceito, cada uma tem uma particularidade, e uma questão legal aqui é que não tem certo ou errado, né? Então talvez uma vai se adaptar para uma determinada situação e outra para outra, né? Uma para um tipo de empresa, outra para outro tipo de empresa, né? Mas aqui a gente vai fazer uma abordagem geral aí desses métodos aí que a gente possa estar praticando dentro das empresas que a gente trabalha ou venha trabalhar, né? Certo? No próprio negócio, né? Então, começando as estratégias com presidentes, né? Então, aqui a gente vai ver as seguintes ferramentas, né? Então, a missão e visão, o benchmarking, a terceirização ou outsourcing, código de ética corporativo, as 5 forças de Porter, as 7 forças de Bernschott, análise SWOT, cadeia de valor de Porter e planejamento de cenários, tá? Então aqui tem uma série, tem até mais, tá, ferramentas, mas eu peguei aquelas que eu julgo mais relevante, principalmente com aquilo que está previsto aí na nossa disciplina, né? Até porque não tem como a gente abordar todas, né? Mas eu peguei aquelas mais relevantes. Se vocês pesquisarem depois, ao final da disciplina, tudo aquilo que a gente viu, vocês vão ver que tem mais uma série de outras aí ferramentas para serem utilizadas. Conforme eu for falando, tá, pessoal, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? É que eu vou falando para tentar aproveitar o tempo máximo possível, mas alguém pode ter alguma dúvida aí no meio desse caminho, mas aí, por favor, me interrompa, tá? Então, a primeira missão e visão, né, talvez que vocês tenham aí, ou lembrem de imediato da questão do planejamento estratégico, né? Então, qual é que é a característica dela, né? Então, a missão, ela é fixa, ela vai fazer o que? Estabelecer e definir qual é que é o negócio da empresa, né? Aonde a empresa quer chegar, de que forma a gente vai alcançar, né, esse objetivo, tá? A visão, onde a empresa pretende estar no futuro, né? Então, daqui 5 anos, a gente pretende estar no top 10 aí das empresas do nosso ramo, onde a gente trabalha, né? Em algumas empresas aí, ambos, tanto a missão quanto a visão, elas vão se combinar, né? Para estabelecer os valores lá da organização, os propósitos e as metas, né? Que se pretende atingir.
tá? Lembrando, tá, pessoal, que a gente está falando são as estratégias com os presidentes, aquela que é para toda a organização, tá? Não é para uma função específica. O ideal é que, no fundo, todos saibam da organização qual é que é o objetivo dela, aqui especificamente a missão dela, né? Algumas empresas usam ambos os elementos como sinônimos, né? Entendem como missão e visão como uma coisa só, né? A missão e visão, né, quando bem estruturados e redigidos e bem divulgados, né, vão ser um guia aí para os pensamentos e ações tanto dos gerentes quanto as demais pessoas, né, nos demais níveis dentro da empresa, tá? Tanto em períodos de grande mudança quanto nas decisões diárias dos funcionários. Então, quando a gente tem isso bem claro, bem definido dentro da organização, quando a gente vai ter uma atitude lá dentro, né? Então a gente vai sempre tá pensando, não, mas aonde que a gente quer chegar, né? Então a empresa, não, ela é uma empresa que trabalha com total transparência. Vou pegar um exemplo aqui mais simples aí, com relação é uma empresa totalmente preocupada com o meio ambiente, né? Então, se eu trabalho dentro dessa organização e eu, todos os dias, a gente enxerga placas lá, e placas, mas o principal, né, a atitude do pessoal que trabalha lá dentro, que faz separa o material, né, recicla o lixo orgânico, lixo seco, não joga lixo no chão, tem uma preocupação com uma área de jardim, com as plantas, com as árvores lá dentro da organização, automaticamente a gente já veste aquela camiseta também e a gente começa a praticar isso também, não só dentro da organização, mas para a nossa vida também, né? Então, quando isso está bem estruturado, bem definido, né? Qual é que é o objetivo da empresa? Isso a gente nota que existe isso quando a gente começa a vestir a camiseta e praticar aquelas atitudes, né? Então, é exatamente aquilo que eu tinha comentado, eu acho, na semana passada, como quem tem filho, por exemplo, que eles vão seguir aqueles exemplos colocados em práticas aí pelos pais, né? Então, eles vão estar sempre observando e dentro da empresa também, né? Essa questão, ela tem que vir de cima, né? Deixar bem claro, né? Não adianta nada o dono da empresa lá colocar uma prática, não, que a missão da empresa é ser 100% sustentável, ter uma grande preocupação com o meio ambiente, e quando o dono da empresa passa na frente de uma torneira aberta, vazando água lá, ele não fecha a torneira, sabe? Então ele pega e joga o lixo plástico no lixo orgânico. Então, exemplos assim bem simples, mas que podem ter um reflexo bem grande aí na questão de como o trabalho vai estar se desenvolvendo dentro da empresa, né? Empresas que pregam como um de seus valores respeito pelas pessoas que aqui trabalham, aqui é um outro exemplo, né, que a gente tem, e praticam baixos salários, por exemplo, ambientes constrangedores, relações tirânicas, acabam não se dando ao respeito, e nesse caso, né, então a missão e a visão vão ser pontos de chacote lá e menosprezo pelos demais funcionários, exatamente como o exemplo que eu falei ali da preocupação com o meio ambiente, e o cara, dono da empresa lá, ou os gerentes, não estarem se preocupando com coisas básicas, né? Então, essa questão, a empresa tem o valor de respeitar as pessoas aqui e tratar todos com dignidade, e aí acaba pagando metade do salário do que o mercado pratica, né? Ou então, não tem uma cadeira decente lá para o funcionário utilizar, então coisas nesse sentido, né? Então, por isso que é importante, né? Então, a missão e a visão no sentido de termos bem definido aonde que a empresa quer chegar, tá? A questão do benchmarking, então, o pessoal aí que fez uma outra disciplina comigo de controle e avaliação e de ciclo de gestão
já sabe, fizeram um trabalho sobre isso, inclusive, né? Então, alguém lembra alguma coisa aí? Quer comentar essa parte? Não, ninguém fez a disciplina que está aqui nessa turma. Guilherme, tinha feito a disciplina ou não? O pessoal tá aí? Tá ouvindo bem? Não? Eu fiz. Aí vocês lembram da ferramenta ou não? Então lembra que eu falei na disciplina lá, que na verdade o benchmarking é a gente pegar, né? Ir do lado do muro e espiar por cima dele para ver o que o vizinho tá fazendo na grama lá dele, que ela tá mais verde que a minha, né? Então a gente buscar em outras organizações métodos ou ferramentas que funcionam bem, que a gente consiga aplicar dentro da nossa empresa, tá? Eu usei espiar ali, mas claro, tudo dentro da ética, né? Da ética das corporações aí. Então, essa ferramenta ela vai buscar a comparação, né, de processos ou desempenhos para criar uma forma de melhorar aquilo que a gente faz, né? Então, a gente vai buscar, né, em outros locais aquilo que está sendo praticado que a gente consiga colocar em prática aqui, né? Então, ele é dividido, né, em interno, onde a gente compara as áreas internas da própria empresa, né, para identificar as práticas e desempenhos diferenciados, tá? Então, isso é bem interessante, deveria ser praticado até mais pelas organizações, né? Então, poxa, às vezes tem setores que é um, um horror à organização, né? Aí daqui a um pouco a gente vai no outro setor que é tudo, tem um fluxo de trabalho certinho, é tudo organizado. Poxa, mas a mesma instituição, o que acontece, né? Então, ainda por vezes a gente tem muito disso, né? Que às vezes empresas de médio e grande porte aí, elas trabalham um pouco separadas demais, né? Então a gente tem quase que exagerando, né? Conflitos não, mas ilhas, né? Dentro de empresas ainda que ocorre isso, né? Mas que legal quando se consegue fazer essa troca, né? E tá empregando aí, por vezes algumas empresas têm áreas, né, os setores de desenvolvimento organizacional que conseguem estar fazendo esses ajustes aí nos fluxos de trabalho, né? Então, a gente tem também o genérico, né, que investigam-se, comparam-se empresas diferentes, tá, em outros segmentos e mercados para identificar as melhores práticas que a gente tem, né? Então, a gente pega e vai estar olhando como que o pessoal faz o recebimento lá, faz a gestão do financeiro naquela empresa. Eu achei legal um procedimento quando eu fiz uma compra em determinado local, como é que é a forma do atendimento, a parte comercial de tal lugar, eles fizeram assim, fizeram assado, né? A gente tem também o funcional, né, que a gente vai comparar desempenhos e práticas dentro do mesmo segmento, tá? Porém contemplando uma única função. Então aqui ele é um pouco mais específico, né? E o competitivo, né? Comparam-se as práticas de desempenho entre as empresas concorrentes, né? Diretas do mesmo segmento. Né? Então eu tenho uma pizzaria, por exemplo. Então vou pegar e vou dar uma olhada como é que está o meu concorrente lá. Então eu vou lá, vou fazer um pedido pela internet, vou lá, vou fazer um pedido pessoalmente, vou ficar observando como que é a forma que eu vou estar realizando o pagamento, as opções disponíveis, como que é a entrega, tem taxa de entrega, não tem, alguma coisa nesse sentido, né? Benchmark não é simples nem fácil, tá? Ele parece, mas não é exatamente a gente pegar e copiar, né? Ou espionar aqui, como eu falei, de dar uma olhada sobre o muro, né? A maioria das vezes as empresas lançam mão dessa ferramenta sem saber de fato como que fazer, né? A aplicação adequada, madura, ética que é importante, né? Então, não é de fato uma espionagem, não deve ser, né?
ele pode trazer valiosos insights, né? Então, a gente pegar aí um ponto de vista diferente e estar colocando em prática na nossa empresa, né? Pode promover conhecimento mais profundo da empresa, né? Então, o autoconhecimento, lembrem do livro, né? A gente falou bastante na aula passada dos tópicos, né? Conhece o inimigo, se tu conhece a ti mesmo, né? Provavelmente tu nunca será vencido, né? Então, está na aula passada, né? Então, autoconhecimento, aportar novas ideias e incentivar o processo de comunicação do conhecimento, né? Essa troca aí para buscar a melhoria contínua da empresa como um todo, né? O pessoal lembrou aí agora da ferramenta que a gente viu ou não? Sim. Muito bem. Terceirização, outsourcing, né? Esse aqui, pessoal, tá? Nada mais é do que verificar aquilo ou determinado trabalho, né? Que a gente não precisa ter na nossa mão aqui, ou que a gente pode passar para outra empresa, outro prestador de serviço estar realizando, né? Isso por vezes é um pouco complexo, né? Porque tem uma máxima que diz, né, que a empresa tende a ter sérios problemas quando ela terceiriza a sua finalidade ou a sua atividade fim, né? Então, mas aqui a gente vai ver algumas condições, né? Tem alguns critérios aí que a gente pode, de fato, estar terceirizando sem ter maiores problemas, né? Então, a gente vai entender um pouquinho disso, né? Agora, na prática, né, a atividade fim, a gente jamais deve terceirizar, né? O que é terceirizar a atividade fim? Por exemplo, eu vou trabalhar com pintura, tá? Eu sou um excelente pintor, certo? Só que aí eu começo a pegar muito trabalho e eu não tenho mais hora disponível de trabalho. Eu faço o quê? Ligo lá para um conhecido, ô, meu amigo, eu peguei um serviço aqui, eu quero te contratar para fazer esse serviço para mim. Aí o cara vai lá e faz pintura daquele jeito, tá? Você está terceirizando a atividade fim. E aí, se o cara fez uma bobagem bem grande lá, a pintura não ficou legal, quem vai ficar prejudicado vai ser você, né? Então, agora, uma atividade que não tem um reflexo muito grande, ou que pode não ter um risco muito grande, a gente vai ter uma análise, né? Que a gente vai ver nesse slide mesmo aí, se a gente deve ou não terceirizar, né? Quais são as condições que a gente pode estar se utilizando aí dessa estratégia para a gente conseguir tocar o nosso negócio de forma mais eficiente, né? Então, terceirizar é transferir para outra empresa a responsabilidade da realização daquela determinada atividade, né? Considerada não essencial ou não pertencente ao núcleo central das competências aí da contratante, né? Então, aqui a gente deixa bem claro, né? Deve-se evitar a atividade fim da empresa, né? Então, aquelas atividades principais, né? Não se tem terceirização, certo? Quem trabalhou aí como terceirizado em alguma empresa aí? Por exemplo, a Fumagelo, ela tem bastante atividades aí terceirizadas, né? Alguém já trabalhou aí como terceirizado? Ou trabalha? Sim, já. Mas não na atividade fim específica da empresa, né? Provavelmente é administrativa. Eu trabalhei como copeira na Câmara de Vereadores. Sim. Muito bem. Então, aqui, ó, quais são as condições, né? Alta eficácia e baixo risco, né? Então, verificar se vale a pena terceirizar, né? Então, a gente é muito eficiente, né? Naquela atividade, porém, é uma atividade com baixo risco. Então, vamos ver se vale a pena terceirizar. Se alguém consegue fazer mais barato do que eu, ao invés de eu ter que ter uma pessoa contratada para isso, vamos pegar um prestador de serviço, né? Talvez eu não tenha que pagar uma série de encargos ali que eu teria que pagar como funcionário da empresa, a gente terceiriza, porque é uma atividade de baixo risco, tá?
E mesmo eu tendo uma alta eficácia em fazer essa atividade, eu tenho que fazer esse cálculo para ver se vale a pena. Agora, se eu tenho uma atividade que tem uma baixa eficácia, né, e um baixo risco, aí sim a gente deve terceirizar. Se a gente não consegue fazer aquilo da melhor forma, aí a gente contrata alguém que faça, né? Diga assim, eu vou pegar o exemplo da pintura, por exemplo. Eu tenho, tá difícil contratar um pintor aqui, os caras que eu contrato aqui na empresa para fazer manutenção, os caras levam uma semana para pintar um depósito, alguma coisa nesse sentido, o cara não é muito eficiente. É uma atividade, o depósito lá, uma pintura não precisa ser uma Brastemp. Então, se eu, com os caras aqui, eu não tá rendendo o negócio, e é uma atividade que não vai implicar num risco muito grande, então a gente pega e terceiriza que a gente pagando por fora, os caras vão fazer muito melhor que a gente, né? Certo? Gosto de comparar isso muito com, por vezes, né, quando se defende a questão das privatizações, né, o pessoal fala muito, né, que às vezes o Estado ele tem que se preocupar com coisas básicas, né? Então, saúde, educação e segurança. O restante, tá? Deixa a iniciativa privada tocar, vamos dar incentivo lá, né? E vamos focar nesses objetivos aí principais, fundamentais, né? Agora, se a gente tem uma alta eficácia e um alto risco, tá? A gente deve manter internamente, tá? Porque a gente é muito bom nessa atividade e tem um risco muito grande, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem a gente trabalha com muitas máquinas na nossa empresa, tá? E a gente tem mecânicos muito bons e ainda são muito baratos perto do mercado, tá? Ou tem o preço que se equivale ao mercado. E a gente tem um alto risco nessa atividade que se a gente parar alguma máquina dessas, que dependem constantemente de manutenção, a gente vai perder muito dinheiro. Então, a gente mantém essa atividade de mecânico de manutenção dentro da empresa, certo? Agora, se a gente tem uma baixa eficácia, por exemplo, os mecânicos ali não estão consertando muito rápido as máquinas, mas a gente tem um alto risco, tá? Mesmo consertando devagar, a gente precisa aqui manter essa equipe, porque constantemente a gente tem a necessidade de fazer essa manutenção e as máquinas não podem parar. Então a gente tem que reestruturar para que seja mais eficiente, e não a gente simplesmente terceirizar. Então a gente tem que fazer uma gestão ali no aumento da eficiência, né, desses mecânicos, mas não terceirizar essa atividade, né? Então, poucas empresas praticam algum método, né, para decidir ou não pela terceirização. Normalmente, a terceirização é utilizada com o intuito de reduzir custos operacionais internos existentes, né? Então, é aquilo que eu falei, né? Na análise dos mecânicos ali, quando a gente tem um risco muito grande, ou seja, as máquinas tendem a dar problema e a gente precisa constantemente de manutenção, e os caras conhecem da manutenção daquela máquina, a gente tem que manter. Porque, lembra que eu falei, o custo ali da mão de obra deles é equivalente àquilo que nós iríamos gastar se fosse contratar fora, tá? Agora, a gente tem máquinas que praticamente não dão manutenção, certo? Uma, 2 vezes por semana lá tem que alguém apertar um parafuso. Então, vamos pegar e terceirizar. Quando a gente precisar de manutenção na máquina, a gente chama o tio lá, porque é uma coisa simples, só para apertar o parafuso, tá? Daquelas máquinas, então vamos terceirizar, porque a gente vai estar reduzindo o custo operacional, né? Então, nesse sentido, quando a gente pega aí, por exemplo, empresas optam por reduzir a frota e, quando houver necessidade, fazer a alocação de veículos ou um contrato, né, com uma determinada empresa, isso acontece com a finalidade de reduzir custos, né? Certo? Ou contratar transportes terceirizados, né? Porque você não, além de não ter o custo lá com
com o motorista, né, você ainda não tem o custo da depreciação do veículo também a longo prazo e do investimento do aporte lá para aquisição daquele veículo, né? Então, também é uma entra na linha aí de desmobilização de terceirização, né, de um determinado serviço, né? Então, as empresas optam também pela questão de aumentar a produção e incrementar sua flexibilidade, enaltecer a expertise e aplicar as melhores práticas, né? Então, manter o foco naquelas atividades que realmente são importantes e são o carro-chefe da empresa, evitar um investimento de capital com retorno duvidoso, né? Então, aqui a gente pode citar a questão dos veículos, a gente pode citar um exemplo da questão de aquisição de ferramentas, de máquinas para manutenção, que são utilizadas eventualmente. Quando houvesse necessidade de serviço, eu poderia buscar um prestador de serviço fora da empresa. E disponibilizar os recursos, né, de todos os tipos para as core competências, né, nas atividades principais da empresa. Então, a gente dar esforços para a gente realmente buscar a melhoria naquelas atividades que realmente são importantes para a organização, né? Tranquilo? Tudo certo até aí? Tá legal assim a tocada? Estou muito rápido, muito devagar? Tudo certo. Tudo certo. Estão entendendo legal? Sim. Antes de passar para a próxima, então, deixa eu pegar aqui e fazer a chamada rapidamente. A Adriane Selig está aí. Aline Jacques. Eu. Aline Gralow. Aqui. Bruna Raho. Eu. Aline Carvalho. Aqui. A Carla Dias. A Daniele Campos. Não tinha visto a Daniele, não. A Daniele Santos. Gabriela Almeida. Aqui. A Grazi. Grazi Gonçalves. Tá aí, né? Eu. Guilherme. Parece que eu tinha visto o Guilherme. Tá aí, Guilherme Patrick. Guilherme Patrick da Silva. E não está. Tá ali, mas eu acho. Talvez está com problema. Guilherme, se tiver com algum problema de áudio, pode estar no chat ali, pelo menos, para saber que tá por aí, tá? Não. Irma? Irma não. Jefferson? Luana? Oi. A Thaís? Aqui. A Franciele? Aqui. Não chamei alguém aí, pessoal? Não. Certo. Então, só o Guilherme aí, se ele resolver aparecer aí, dá um oi aí, só para mim considerar, né? Pois bueno, então vamos ver aqui. Seguindo, então. Código de ética corporativo, tá, pessoal? Então, isso aqui casa com aquela questão que nós comentamos lá quando a gente vai estar realizando um benchmarking, né? Mas além dessas questões, né, entre as empresas, né, a gente tem que também, nas práticas, tá, de todos aqueles processos, de todas as atitudes dentro da empresa, né, a gente tem que sempre hoje, isso está cada vez mais
mais forte, mais presente essa questão até da forma de convívio mais saudável, né, entre os colaboradores aí, entre os homens, entre as mulheres, entre todos os gêneros, né? Essa questão da diversidade está muito ampla, então até mesmo nesse sentido, né? Então um código de ética, de conduta corporativa, aí ele tende a auxiliar e melhorar, né, o trabalho no momento em que todos se sentem mais envolvidos, né, e mais encorajados a colocar em prática realmente a finalidade, né, para a função, né, que foram contratados, e a empresa só tende a ganhar, né? Então já se entendeu isso nos dias atuais, essa importância, né, do respeito para com o próximo também, tanto as pessoas quanto as demais empresas, né? Então, mas ainda assim a gente vê absurdos acontecendo, né? Não somente com relação a condutas das pessoas, mas das próprias organizações aí no mercado onde elas estão inseridas, né? Um dos exemplos aí que a gente pode citar das empresas, né? Então a gente até tem um item ali que a gente vai ver, né? Mas a questão da transparência e das demonstrações financeiras, né? Como na situação das Americanas, né? Como houve uma omissão lá, simplesmente uma dívida de 20, né? Era 40, né? Só tinha registrado 20 lá nas demonstrações financeiras. Então, são coisas ainda absurdas aí que acontecem, né? Então, Código de Ética Corporativo, na disciplina de ética, talvez vocês já também tiveram uma boa pincelada sobre isso, é um documento que vai formalizar a conduta aceitável, moral, ética e digna, né, a ser adotada e perseguida pela a empresa, tá? A questão da missão, né, visão e valores e princípios que perfazem, né, ou que criam essa identidade da organização, vai estar considerando também as leis e a moralidade vigente do país, né? Então, o respeito com principalmente a legislação trabalhista, a gente pode citar, né? Totalmente diferente daquilo que ou deveria ser, daquilo que a gente viu o caso com as vinícolas na Serra e coisas absurdas, né? Nos dias de hoje a gente consegue, ou a gente ainda tem que enxergar, né? Promover a transparência nos balanços e demonstrações financeiras. Aqui a gente pode citar o exemplo aí das Americanas, né? Definir e resolver conflitos de interesse entre a empresa e os stakeholders, tá? Alguém sabe o que é o stakeholder, hein? Eu já falei em alguma disciplina aí, eu acho que eu abordo um pouco disso. Eu não sei, eu não lembro. Eu acho que não fez essa disciplina ainda, acho. Ah, tá. Alguém, por gentileza aí? Coloca no Google aí e fala para nós. Pesquisa aí. Eu também não lembro. Stakeholders. Hã? Eu também não lembro. Alguém aí pesquisou aí já? Quer falar ou não? Ninguém vai pesquisar e ninguém consegue pesquisar. Os grupos de interesse, tá, da organização. Estou Tá? precisando. O professor, como Oi. é que falar? Stakeholders. Stakeholders. São todos os grupos de pessoas ou organizações que podem ter algum tipo de interesse pelas ações de uma determinada empresa. Isso aí, pessoal. Então, os chamados aí, pode falar, Gabriela, também, se achaste aí um conceito legal. Estou lendo aqui, só um momento. Então, aqui a criação dele foi em 1980, né? Por um filósofo norte-americano. E aí, a colega falou, né? Sobre esse conceito. Grupos de interesse, né? Que direto ou indiretamente, né? Então, são os fornecedores, os clientes,
os bancos, a sociedade, certo? Enaltecer. Sempre que tiver alguma coisa assim que vocês não sabem, vocês perguntem, tá? Ou pesquisem ali, né? Até para a gente tá linkando vocês entender com plenitude a frase ali que a gente tá querendo passar, tá? Enaltecer Na a tradução tradução. seria partes interessadas, então, né? Isso, exatamente, tá? Isso aí. Enaltecer a responsabilidade social e o respeito ao meio ambiente, né? Então, também é uma questão muito difundida aí nos dias atuais, tá? São coisas que a gente não consegue imaginar que no passado não se tinha, né? E que ainda muito não se tem, né? Muito deveria ser feito ainda, né? Promover e incentivar a diversidade e a segurança no ambiente de trabalho, né? Então, todo mundo, ninguém pode ir trabalhar com pressão, né? Ou acuado, ou com medo de alguma coisa, ou de ser constrangido. E adoção e acompanhamento, promovendo o seu uso e a revisão constantes, né? Então, adoção e acompanhamento, aqui a gente fala do código de ética, né? Então, ele deve estar acompanhando, né, a evolução da sociedade como um todo, né? Quem é que assistiu a RBS hoje, meio-dia, aí? Ninguém assistiu a RBS? Conseguiu ver ali um pouquinho da parte, mais especificamente, assim, quando o Baitaca e o Mano Lima concederam uma entrevista lá, que o pessoal estava falando das indumentárias gaúchas lá. Alguém viu ou não? Eu não. Eu também não. Então ele pegou e ele citou exatamente isso, com essa questão, né? O que está acontecendo do pessoal usando uma bombacha mais justa, ou as mulheres utilizando mais bombacha, ou querendo um vestido de prenda um pouco mais curto do que, lógico, não como se na saia fosse, mas um pouco mais curto. Então, alguma coisa dessa evolução, né? Eles disseram assim que é natural, né? A sociedade, ela como um todo, ela vai evoluindo, né, em todos os sentidos. Então, se a gente quer manter a cultura, ela vai sofrendo essas adaptações, né, conforme a evolução da sociedade como um todo vai acontecendo, né? Claro, algumas coisas, alguns princípios e valores a gente tem que manter, né, como um todo, mas essa evolução, então aqui eu quero só fazer um comparativo, né, com a questão do Código de Ética Corporativo. Isso, com o passar do tempo, né, essa evolução, ela tem que ir acontecendo e tem que ser colocado em prática assim, né? A gente não pode deixar isso engessado como era nas décadas passadas, né? Certo? E para finalizar aqui o código de ética, então, né, ele não deve ser um documento estanque. O que é um documento estanque, né? Que ele nunca vai sofrer alterações, né? Fechado e congelado. Ele tem que ser dinâmico, revisto constantemente, prever atualizações periódicas. Ainda a gente deve ainda oferecer uma solução. Ele não deve, né, oferecer solução prévia a todos os possíveis problemas, né, que a empresa tenha. A gente tem um desenvolvimento diário constante, né? Então ele não é uma coisa engessada, né? Então ele tem que ser revisto, e o ideal é que se tivesse até uma comissão, um grupo de trabalho em cima dele, né, para totalmente, constantemente estar realizando essa revisão, né? Desenvolvimento, elaboração e adição do código de ética é uma oportunidade para a gente promover participação de todos lá dentro da empresa. A integração, comprometimento, ele vai promover também uniformidade nos critérios adotados, né, fortalecendo e apoiando as tomadas de decisão dentro da empresa, certo? Eu acho que eu vou parar por aqui, tá? Desse material, tá? Senão acho que tem uns 2 minutinhos. Então, eu peço que vocês reflitam sobre isso que a gente viu, e para a próxima aula a gente vai encerrar esse material 1 e eu vou estar disponibilizando um trabalho aí para vocês executarem, tá? Para até a outra semana depois, em cima desse, porque a gente termina o material 1
Na semana que vem eu já vou estar liberando o material 2 e a gente vai trabalhando dessa forma. Eu vou abordando os conceitos com vocês e depois a gente vai ter uma atividade, vai tendo as atividades práticas aí para a gente conseguir tá gravando aí, buscando um entendimento melhor deles, tá? Certo? Tudo bem até aí? Alguma dúvida, alguma questão? Tudo Tudo certo. certo. Tudo tranquilo. Então tá bem, pessoal. Um ótimo restante de semana aí. Tá certo? Se cuidem e Obrigada, até igualmente. semana que vem, então. Obrigada igualmente. Até. Até. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.